Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e juntos vamos realizar mais um breve estudo sobre as funções reais f de x igual a raiz quadrada de x mais 2 e g de x igual a x quadrado menos 1. Identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras v ou falsas f. Pois bem, nós temos 4 afirmações aqui que analisaremos uma a uma. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Muito bem, fazendo as análises agora, nós vamos até numerar aqui, chamar a primeira de 1, a segunda de 2, de 3 e de 4. Na primeira afirmação, nós temos o domínio da função f será x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a zero. Muito bem, nessa afirmação, vamos analisar que a função f de x é igual a raiz quadrada de x mais 2. Vamos lembrar ainda do seguinte: uma raiz quadrada real, neste caso específico aqui, ela deverá ter, dentro do seu radicando, zero ou valores maiores do que zero. Neste caso, x mais 2 deverá ser maior ou no máximo igual a zero. Se isolarmos x, nós vamos ter x maior ou igual a menos 2, delimitando o domínio desta função. Logo, o domínio de f, neste caso específico, será um x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a menos 2. Então, neste caso, a primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação diz que a composição de f com g de x será igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Muito bem, então se nós fizermos f de g, vamos ter raiz quadrada de g, que estamos trocando no lugar de x, mais 2. Em seguida, f de g de x, faremos a troca da função g pela g de x, que é x quadrado menos 1, de acordo com o que foi explanado no texto. E isto mais 2. Portanto, a f de g de x, ou a composta f com g, será a raiz quadrada de x quadrado mais 1, o que coincide com o que foi afirmado na segunda questão, na segunda alternativa. Portanto, é verdadeiro. Agora, na terceira, nós vamos ter o seguinte: a imagem de f coincide com a imagem de g, ou seja, a imagem de f vai ser igual à imagem de g. Vamos pensar em cada uma delas. Se nós deveremos ter na f de x, que é a raiz quadrada de x mais 2, aqui valores que sejam maiores ou iguais a zero, o nosso valor de y, então, aqui ou será zero ou será maior que zero. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, 2 para x, resultado da raiz quadrada será 2. E assim sucessivamente, se formos aumentando os valores. Portanto, podemos dizer que a imagem da função f, aqui neste caso, será um y pertencente ao conjunto dos reais, tal que este y seja maior ou igual a zero. Já para a função g de x, vamos pensar no seguinte: ela é uma função quadrática. Neste caso, então, nós podemos pensar que, a partir do vértice, nós teremos a imagem. Neste caso, então, x no vértice será menos b, menos zero, sobre 2a. Então, x no vértice vai ser zero. Substituindo g de zero, nós vamos ter zero ao quadrado, menos 1, que será menos 1. Então, a imagem desta função, vamos só melhorar a escrita aqui, a imagem dessa função g vai ser a partir do vértice, então, y pertencente aos reais, tal que, neste caso, y seja maior ou igual a menos 1. E aí nós constatamos que a imagem da função f difere da imagem da função g. Portanto, a terceira afirmação é falsa. E a última afirmativa diz o seguinte: os gráficos dessas funções se cruzam apenas uma vez. Bem, vamos gerar um pouco de espaço aqui para nós podermos fazer os nossos cálculos. Nós vamos ter o seguinte aqui.
A afirmação está dizendo que os gráficos intersectam-se, cortam-se, cruzam-se apenas uma vez. Isso quer dizer que a função x² mais 1, que é a g de x, tem que ser igual à raiz quadrada de x mais 2, que é a f de x. Se elevarmos ambos os membros ao quadrado, vamos obter no primeiro membro, só fazendo um pequeno ajuste aqui, detectei uma notação inconveniente. Pronto. Então, x² menos 1. Bom, resolvendo x² menos 1 ao quadrado, será x², quadrado do primeiro número, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo número, mais o quadrado do segundo número. Simplificando a raiz com o quadrado, vamos ter x mais 2. Aí x² menos 2x², menos x que veio do segundo membro, mais 1 menos 2 será igual a 0. Em seguida, x² menos 2x² menos x menos 1 será igual a 0. Pois bem, aqui nós podemos parar e não precisamos nos preocupar aqui com a busca das raízes, pois, de acordo com o teorema fundamental da álgebra, sempre que nós tivermos as raízes, uma equação de grau qualquer terá n raízes complexas. Nesse caso específico, nós temos uma de quarto grau. O que isso pode querer dizer? Que se nós tivermos raízes que são raízes imaginárias, ou seja, aquela raiz a raiz quadrada é negativa, ou dentro da raiz é negativo, nós vamos ter que tê-las aos pares. Os números complexos que vierem aqui virão aos pares. Então, se nós tivermos dois pares de números complexos, nós não teremos ponto nenhum de cruzamento. Logo, já tornaria a alternativa falsa. Se nós tivermos somente um número complexo, então duas raízes necessariamente serão reais. Se tivermos nenhum número complexo na forma imaginária, então nós vamos ter 4 raízes reais. Ou seja, no segundo caso em relação a termos um par de raízes complexas, teremos 2 raízes reais, o que quer dizer que o gráfico se cruza em 2 pontos. Se tivermos 4 raízes reais, os gráficos se cruzarão em 4 pontos. Então, nesse sentido, qualquer que seja a solução que a gente encontre para as raízes, aqui a alternativa é falsa. Isto quer dizer que a letra A corresponde aos resultados que nós encontramos. E é isso, povo. Com essas conclusões, com esses estudos, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo tudo de bom para vocês e muito sucesso em sua caminhada. Até a próxima! Tchau!